Que o Senhor, no dia de hoje, lhe conceda a sua graça, dando força e sabedoria para que você continue a sua caminhada em fé. Eu quero, antes de ministrar e compartilhar um texto da palavra, ser grato a Deus por estarmos aqui nesse veículo de comunicação com o intuito de falar daquilo que transforma vidas, que é a palavra do nosso Deus. Quero agradecer a presença do pastor e amigo Everton Faria, que nos acompanha no dia de hoje. Também aqui mais uma vez fazendo menção da minha gratidão pelo pastor Dário, que nos concede a oportunidade de estarmos aqui trazendo um texto da palavra de Deus. Quero aproveitar também e dar aqui o meu abraço a algumas pessoas que me pediram e disseram: olha, não deixa de mandar um alô porque acompanham a rádio todos os dias. Quero mandar um abraço aqui para o irmão Francisco, da nossa igreja. Também mandar um abraço para a irmã Mercedes, que tem sido aí uma intercessora do meu ministério. Que Deus abençoe a sua vida, irmã Mercedes. E aproveitando, mandando também um abraço para minha esposa, minhas filhas, minha sogra e meu sogro, enfim, para toda a família da Igreja Metodista Central em Porto Real. Que Deus continue abençoando essa igreja linda que Deus me deu a oportunidade de pastorear. Mas vamos àquilo que Deus quer falar aos nossos corações. O texto que quero trazer na tarde desse dia encontra-se no livro dos Salmos, no capítulo 23, no verso de número 4, que diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Eu quero compartilhar essa palavra, trazendo ela sobre 3 perspectivas. Quero falar sobre vale e quais são os vales que muitas vezes passamos. O primeiro deles se trata de um vale que a vida proporciona. Coisas que acontecem que nós não planejamos, não colocamos na nossa agenda, mas elas simplesmente surgem porque faz parte da vida em que vivemos. Certamente você que está nos acompanhando já viveu momentos difíceis, tendo em vista que vale na Bíblia representa simbolicamente momentos de dificuldades. Talvez um ente que você perdeu de forma abrupta, talvez um acontecimento inesperado que de alguma forma te conduziu a uma espécie de vale. Esse tipo de vale são coisas que são inevitáveis. Não dá para a gente colocar previsões, elas simplesmente acontecem. E precisamos ter a maturidade para lidar com todas elas. Se eu posso trazer um texto aqui, quando Jesus declara no Evangelho de João, no capítulo de número 16, no verso de número 33, ele diz assim: digo-vos essas coisas para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra nos traz uma certeza de que as aflições farão parte da nossa vida e precisamos, como eu disse, ter maturidade para lidar com elas. Então, se eu posso destacar aqui nesse primeiro tipo de vale, o que você precisa ter para lidar com ele é maturidade. A maturidade vai ajudar você a lidar com questões complexas, difíceis e, obviamente, quando Jesus está no barco, conseguimos concluir essa tarefa com sucesso. O segundo vale que eu quero trazer aqui como proposta é o vale que é construído a partir de decisões equivocadas da nossa parte. Quando fazemos aquilo que não deveríamos, inevitavelmente somos empurrados a um determinado vale. E a gente sabe bem que decisões erradas
podem trazer prejuízos para uma vida inteira. No entanto, a Bíblia sempre nos traz uma palavra de esperança, que mesmo diante de decisões como essa, conseguimos ter uma chance, uma segunda oportunidade para recomeçar. No entanto, esse tipo de vale vai exigir de nós quebrantamento e contrição. Me faz lembrar uma palavra que o próprio rei Davi, quando foi interpelado pelo profeta Natã, ao falhar com Batseba, uma história que você conhece bem, mas dentro desse contexto, Davi, que foi levado a este vale por conta de uma decisão equivocada, ele escreve o Salmo de número 51. E no verso de número 17, ele diz que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Isto é, ele entendeu que mesmo estando dentro de um vale, que foi por conta de uma decisão errada dele, quando nós nos quebrantamos, quando nós nos arrependemos, temos a chance de recomeçar. E foi isso que aconteceu com o rei Davi. Ele quebrantou o seu coração, reconheceu os seus erros, e ele começa, inclusive, o Salmo de número 51, trazendo uma informação muito importante: compadece-te de mim, ó Deus, reconhecendo suas falhas, reconhecendo o seu erro. O verso de número 10 do mesmo Salmo, ele diz o seguinte: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. O verso de número 11, ele diz: não afaste de mim a tua presença, nem retires o teu Santo Espírito. Esse texto ajuda a compreender que Davi entendeu que quando somos levados para um vale a partir de decisões erradas da nossa parte, quando o nosso coração se quebranta em Deus, Ele sempre nos dará uma oportunidade de recomeçar a nossa trajetória. Então, o segundo instrumento que você deve ter quando é levado a esse vale, que foi uma decisão errada da sua parte, se faz necessário arrependimento, quebrantamento e contrição. E um terceiro vale que a Bíblia também traz como verdade é o vale que não está relacionado àquilo que a vida promove, assim como também não está relacionado àquilo que é uma decisão equivocada. Existe um terceiro tipo de vale, que é o vale que Deus nos empurra para ele. É um tipo de vale que tem propósito de Deus. E eu poderia usar como exemplo bíblico no livro do profeta Ezequiel, no capítulo de número 37, onde nós encontramos uma experiência que Deus dá ao profeta, e numa visão esse profeta é levado a um tipo de vale, e o texto diz que era um vale de ossos secos. Para quem já leu essa experiência, sabe que ali existe um propósito de Deus e que através desse propósito foi dado muitas lições àquele profeta. No entanto, não foi uma decisão dele estar naquele vale. Foi uma vontade de Deus conduzi-lo àquele vale. E eu gostaria nessa reflexão de destacar exatamente essa terceira proposta de vale. O vale aonde Deus nos empurra. O vale aonde Deus nos coloca. E o objetivo de Deus a nos colocar nesse vale é sempre arrancar lições e gerar em nós aquilo que é necessário para que dentro do nosso coração sejamos estimulados a confiar no caráter de Deus que não falha. Se eu posso usar como paralelo, podemos lembrar, por exemplo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 3, no finalzinho do capítulo, a Bíblia vai falar sobre o batismo que Jesus recebera a partir do ministério de João Batista.
E quando Jesus coloca seus pés às margens da praia, às margens do rio Jordão, melhor dizendo, o Espírito de Deus é derramado sobre ele e uma voz que ecoa da eternidade, declarando: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. E a Bíblia vai dizer, no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, que o Espírito de Deus o conduziu ao deserto para ser tentado por Satanás. Perceba que o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus nas margens do Rio Jordão era o mesmo Espírito que havia conduzido a ele para o deserto, e o texto é claro ao dizer que era para ser tentado pelo seu opositor. Uma vontade do próprio Deus que empurrou seu filho para o deserto. Ora, se nós confiamos no caráter de Deus, se nós acreditamos de que Deus não falha, de que as decisões de Deus são sempre assertivas, de que Ele nunca se equivocou. Aliás, Ele é aquele que sabe o futuro. Por essa razão, Ele muitas vezes nos leva a lugares que aparentemente, ou pelo menos no início dele, é bem desconfortável, é constrangedor. Mas este tipo de vale vai produzir em nós uma capacidade de lidar com circunstâncias e sair de cada uma delas com lições e com um sentimento de grandes vitórias. A palavra que eu tenho para você na tarde desse dia é esta, porque eu acredito que muitas pessoas que vivem dentro de uma igreja local, que servem dentro de um ministério, ou que esteja, ainda que não com nenhum tipo de cargo, mas decidiu servir a Deus, provavelmente foram conduzidos a um vale que foi direcionado por Deus. Eu creio que essa palavra é resposta para a vida de muitas pessoas, de pessoas que num primeiro momento não estão entendendo porque estão passando por esses vendavais, por que razão foram conduzidas a esse vale, já que não era algo programado, não foi colocado na sua agenda. E normalmente pessoas que decidem servir a Deus e se empenham a buscar a Ele, normalmente somos conduzidos a um tipo de vale como este, mas certos de que Deus quer falar aos nossos corações e quer estimular dentro de nós uma capacidade de enfrentamento nos desafios e superá-los, para que ao final possamos glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Assim como aconteceu na vida de Jesus no capítulo 4 do Evangelho de Mateus, em meio a afrontas, a inúmeras tentativas de engano do seu opositor, o último momento em que ele vence numa das tentativas de Satanás, ele diz: para trás de mim, Satanás, porque somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele servirás. E a Bíblia diz que Satanás saiu da sua presença e os anjos do Senhor o alimentaram, e esta palavra reflete uma vitória que Deus havia dado a seu filho na tentação no deserto. Como no texto de Ezequiel, no capítulo de número 37, a Bíblia orienta que o profeta começasse a profetizar no meio do vale, em ossos que estavam espalhados, onde não havia morte, pelo contrário, vida. E Deus orienta o profeta naquele lugar de desconforto, naquele lugar de constrangimento, naquele lugar que aparentemente não tinha solução. O profeta é tomado por uma inspiração e começa então a declarar uma profecia, e a partir daquela palavra, aqueles ossos começaram a se ajuntar, aqueles ossos começaram a criar forma. A Bíblia vai dizer que eles vão batendo uns nos outros, e no primeiro momento em que a palavra profética foi liberada, começou a
gerar tendões, músculo, nervos, carne, pele. E numa segunda oportunidade, quando ele profetiza, veio dos quatro cantos um vento que soprou sobre aqueles corpos inanimados, e agora tem vida, e se levantou um grande exército ali. A experiência que Ezequiel viveu dentro desse vale mostrou a capacidade de Deus de restauração, e muitas vezes estes vales querem nos ensinar que Deus tem o poder e a capacidade de restaurar. Então, se você se encontra numa situação como esta, num vale aonde Deus te colocou, eu quero te trazer uma boa nova. Eu quero te trazer uma palavra que vai trazer oxigênio para os seus pulmões. E se você puder, glorifique a Deus por isso. O Deus que te levou para este vale é o mesmo Deus que lhe dará proteção, segurança, porque a Bíblia diz que Ele é quem edifica a casa, Ele é quem guarda a cidade. Ele é teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é socorro bem presente no dia da tribulação. Ele é aquele que te sustenta. E como eu disse no início, se foi Ele quem te levou, Ele será o teu porto seguro. Ele sabe o que está fazendo. O teu ministério vai dilatar. A tua vida com Deus vai aumentar a visão, porque a partir desse vale, Deus fará coisas extraordinárias na sua vida. E aí eu volto ao texto que foi o texto base para esse compartilhamento. Lá em Salmos, no capítulo de número 23, no verso de número 4, o mesmo Davi declarou que ainda que andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor era com ele, o seu cajado lhe consolava. Essa palavra, ela precisa também estar queimando dentro do nosso coração. O Deus que nos conduz ao vale é o Deus que nos sustentará nele. É um Deus que nos dará força para superar os desafios, para enfrentar todas as adversidades e sair delas vitoriosos em Cristo Jesus. Eu quero, em Cristo Jesus, declarar essa palavra ao seu coração e dizer que Deus está te sustentando. Deus está acrescentando instruções, ensinos, lições sobre a sua vida. E esse mesmo Deus lhe fará testemunhar coisas grandes e extraordinárias. Então recebe essa palavra no seu coração com muita alegria. Creia que esse vale não é para a morte, mas para a vida. Este vale, ele tem uma intenção muito clara no coração de Deus, e eu espero que esteja claro no seu coração. Eu quero liberar essa palavra sobre o povo que nos acompanha na Igreja Metodista Central em Porto Real, mas a todos vocês que acompanham a rádio e muitas vezes espera nesse momento receber uma resposta da parte de Deus. E eu creio que a resposta está aí. A resposta de um Deus que te levou para um vale, mas é o mesmo Deus que lhe dará forças para continuar e vencer esses obstáculos. Quando isso tudo passar, porque os vales serão constantes na nossa vida até o dia de Cristo Jesus. Mas todas as vezes que você enfrentar um vale e superá-lo, você olhará para trás e verá, melhor dizendo, quantas coisas Deus fez através desse período, deste processo que você enfrentou. Então receba essa palavra com muita alegria no seu coração. Receba essa palavra com muita alegria dentro da sua alma e creia que Deus está mostrando para você
que chegou um tempo de dificuldades, mas que virá um tempo de alegria, de que esse inverno já virará uma primavera e você irá testemunhar as grandezas de Deus. Aliás, Ele vai colocar em seus lábios um novo cântico, um hino de louvor ao seu nome. Talvez você diga assim: pastor, mas eu me sinto cansado, eu me sinto sobrecarregado. Já entendi que Deus me conduziu a este vale, mas o que eu faço para encontrar forças para enfrentar esses desafios e superá-los? Ora, você tem um Deus que lhe dá forças, mas eu quero utilizar um texto bíblico para que se torne um texto de cabeceira para você, em que todas as vezes que você se sentir assim, você relembre esse texto do seu coração. Em Isaías, no capítulo de número 40, no verso de número 35, diz assim, 31, diz assim: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Que esta palavra seja oxigênio para você continuar e avançar, porque creia que o Senhor lhe dará, ou melhor, lhe fará viver experiências incríveis, extraordinárias. Eu quero encerrar esse momento orando pela tua vida, orando pelo seu ministério, orando pela sua igreja, orando pela sua família, orando para que você possa entender essa palavra, guardá-la no seu coração e avançar, porque foi para isso que o Senhor te chamou, é para isso que o Senhor te convidou a viver essas experiências. Então, feche os teus olhos, se você puder, coloque a mão no seu coração agora, se ligue no trono da glória do nosso Deus e receba esta oração em seu coração e que essa palavra possa queimar poderosamente dentro de você. Ore comigo nesse momento, em nome de Jesus. Pai, eu quero louvar a Ti, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estarmos aqui nesse lugar, onde, Deus, na rádio, nós temos o privilégio de falar com tantas pessoas, e eu creio que essa palavra atingiu como uma flecha no coração de muitas delas. Que a Tua mão continue sendo o amparo, a graça, a força que esta pessoa precisa. Se ela está num vale em que a vida a levou, que ela tenha maturidade para lidar e enfrentar esse desafio. Se o vale em que ela enfrenta, Pai, foi uma decisão equivocada da sua parte, que o coração dela esteja quebrantado e arrependido, e eu creio que o Senhor dará uma chance para recomeçar. Mas se esta pessoa, Pai, que está nos ouvindo agora, está dentro de um vale que o Senhor mesmo a enviou, eu creio que o Deus que enviou esta pessoa ao vale é o mesmo Deus que lhe dará forças para enfrentar, e no final ela terá lições importantes e verá o quanto Deus a fortaleceu. Toma essa vida nas tuas mãos, toma o ministério, as igrejas, as famílias, eu coloco aos teus cuidados agora. Peço que a tua bênção repouse sobre cada um deles. Eu oro a Ti, Senhor, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém.